Olá pessoal, Coronel Tadeu, deputado federal, boa noite para todos vocês. Hoje é dia 4 de abril de 2021, são 22 horas e 18 minutos. Estamos encerrando o nosso domingo de Páscoa. E você que está aqui me assistindo nesse momento, eu já peço que você deixe um joinha ou, quem sabe, o dislike se você não gostar do vídeo. Mas se você gostar, deixa um joinha pra gente, deixa um like, que é muito importante. E compartilhe esse vídeo, clica lá em compartilhar. E se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, é muito fácil. Clica lá em inscrever e não esqueça de clicar também no sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu vou colocando. E olha, eu tenho ficado bem ativo no YouTube porque ele tem sido um canal de comunicação muito bom. Vamos ao assunto de hoje? Então vamos lá. Eu quero falar sobre os números da Covid. E quero falar com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil. Primeiro dado que eu quero passar para vocês, guardem isso na cabeça. O Brasil tem cerca de 210 milhões de pessoas. Alguns falam 205 milhões, outros 206, outros 209, 210 milhões. E nós tivemos até o presente momento 12.953.597 casos. Isso eu chequei há 30 minutos atrás. Então 12 milhões e 900, quase 13 milhões. É muita coisa, não é isso? Gente, isso pegou o Covid. São pessoas que pegaram o Covid. Quantas mortes nós tivemos até o presente momento? 330.297. Dados de 30 minutos atrás. 330.297 mortes. 330.297 óbitos. Gente, fazendo uma conta bem rápido aqui, regra de 3, conta básica para todo mundo. O que 330 mil óbitos representam num universo de 210 milhões de brasileiros? Fazendo uma conta rápida, se você quiser fazer aí, pode conferir, isso dá 0,15% da população brasileira. Vou repetir, 0,15% da população brasileira. Não é 1%, não é 15%, é 0,15% da população brasileira. É um número muito baixo. Isso a gente já sabia. A letalidade do vírus, ela é baixíssima. Ele não é letal. Ele mata, mas ele não tem aquela letalidade, matou 20%, por exemplo. Matou 10%. O que é uma letalidade baixa? O que é uma letalidade alta? Normalmente, se você for buscar isso, você vai buscar informações das guerras. As guerras, elas costumam matar de 5 a 25% da população que entra em guerra. E isso são números que eu também colhi há 30 minutos atrás em alguns sites. Busca lá o que é letalidade baixa, o que é letalidade alta, parâmetros, por exemplo, e você vai encontrar as mesmas informações. Então, quando eu falo para vocês que 0,15% da população brasileira é uma letalidade baixa, foi porque eu fui pesquisar. Muito bem. Isso em 12 meses de pandemia, porque a pandemia ela foi decretada em 4 de fevereiro do ano passado, ou seja, nós já estamos há 13 meses convivendo com essa pandemia, com essa guerra biológica. Eu não estou querendo aqui dizer para vocês que nós não estamos em guerra, nós estamos em guerra. E em guerra nós precisamos ter armas e muito cuidado. Quando você não tem arma, você se defende, porque senão o tiro pega em você e aí você morre. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos numa guerra e ninguém está falando que nós não estamos, que a gente pode ficar tranquilo de forma alguma. Nós estamos numa guerra e podemos até reduzir ainda muito mais essa letalidade. Mas muito bem, vamos pensar pelo outro número, 99,85% de cura. É isso mesmo. De todo esse universo de quase 13 milhões de pessoas que pegaram o vírus, 12.623.300 pessoas se curaram. Pode fazer a conta, é só tirar o total de contaminados menos o total de mortos, você vai ter os que se curaram e os que estão em tratamento nos hospitais.
e aí a gente faz essa conta de subtrair, que é muito fácil, e a gente vai chegar numa porcentagem que 99,85% das pessoas são curadas, são tratadas e curadas, correto? Então esse número é altíssimo, gente, não se compara com guerra nenhuma, mas nós estamos em guerra e eu não vou abandonar esse meu discurso. Nós estamos em guerra, seja com letalidade baixa ou seja com letalidade alta, nós estamos em guerra. Muito bem, agora eu vou passar por um dado um pouquinho mais crítico para todos vocês. Esse dado ele é muito complicado de se entender, é sobre o desemprego. Gente, São Paulo tem 41 milhões de pessoas, de 0 a cento e tantos anos de idade. 41 milhões de pessoas. Hoje nós temos um desemprego na casa de 20%. Sabe o que é 20%? Então nós vamos lá. Nós vamos falar para vocês que 20% são 40 milhões de pessoas desempregadas. 40 milhões de pessoas é 20% das pessoas que não têm renda. Eles estão se virando para ter o seu sustento, estão se virando para matar a sua fome, estão se virando para colocar comida dentro da mesa. O lado social também importa. E quando a gente falava lá atrás, eu e tantas outras pessoas, em especial o presidente Bolsonaro, que a gente não poderia abandonar a economia, era aí que eu estava querendo chegar. Era nesse número, porque a gente sabia que a gente ia chegar nesse número. Sabe por quê, gente? Quando a pandemia começou, nós tínhamos 9% apenas de desempregados. 9%, menos de 10% de desempregados aqui no estado de São Paulo. E 9% de desempregados são exatamente 4 milhões de pessoas. Então, hoje, nós temos um caos no desemprego. Nós temos 41 milhões de habitantes em São Paulo, 20% são 8 milhões de pessoas desempregadas no estado de São Paulo, não estou falando de Brasil, no estado de São Paulo, 8 milhões, só que quando começou a pandemia, nós tínhamos menos de 4 milhões de pessoas. Então nós colocamos com fome, em desespero na rua, quase 4 milhões de pessoas. Aí nós vamos colocar na balança. O que é pior agora? Agora é você que vai responder essa pergunta. O que é pior? Ter 8 milhões de pessoas desempregadas no estado de São Paulo, 330 mil mortes no Brasil. Vamos colocar esses números aqui. Eu estou comparando só São Paulo com o Brasil todo. Mas se vocês quiserem comparar com o Brasil todo, a gente vai colocar 41 milhões de pessoas desempregadas tentando buscar o que comer contra 330 mil mortes. Pensem nesses dados. E eu vou dizer para você, os dois dados são tristes. Tanto as 330 mil mortes, como os 40 milhões que estão passando fome. Os dois dados são terríveis. Mas uma coisa nunca poderia ser abandonada em favor ou em detrimento da outra. Nunca, jamais. Quando a gente fala que a economia e a saúde tinham que ser tratadas, as duas, de forma igual, era sobre esses dados que a gente queria falar. Só que a pandemia estava no começo. E agora a gente tem dados suficientes para comparar que o freio que deram na economia foi a coisa mais burra que fizeram. Você está sendo manipulado por dados da Rede Globo de televisão. Você está sendo manipulado por dados da Folha de São Paulo, do UOL, do Estadão, do Globo, do Jornal Globo e de tantos outros veículos de imprensa que não mostram isso para você. Eles só mostram os dados ruins, né? Existe muitos dados manipulados que eles só fazem entrar na sua cabeça para que você fique ainda cada vez mais assustado. Só que ninguém fala que simplesmente foram feitas ações conjuntas para prejudicar o presidente Bolsonaro e deixar ele numa situação muito ruim perante a sociedade através de mentiras, narrativas. Narrativas para mim é sinônimo de mentira. Hoje se fala muito em narrativa, a narrativa da esquerda, a narrativa do PT, a narrativa significa mentira. Ninguém tem a verdade do jeito que eu estou mostrando aqui para todos vocês. Vamos repetir esses dados. 210 milhões de brasileiros, 40 milhões de desempregados.
210 milhões de brasileiros, 13 milhões contaminados, 12 milhões e 600 salvos e 330 mil em óbito. 0,15%. É isso que fizeram. Fizeram com que você fosse manipulado, fizeram com que você acreditasse que nós estamos vivendo exatamente o terror, mas ainda não chegou esse terror. Ele vai chegar se a gente continuar agindo dessa forma. Se a gente continuar assinando esse testamento de morte da nossa sociedade que os governadores estão impondo para todos nós. Se nós continuarmos assinando embaixo, atestando que os governadores estão certos, pense você muito bem o que vai ser da sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. É muito difícil sobreviver sem uma economia. Muitos fecharam as suas portas e não terão mais condições de voltar a abri-las e chamar os seus empregados de volta. Aonde vão essas pessoas? Quando você quebra um segmento, se você quebrar o padeiro, você não consegue mais vender o pão, que não consegue mais abrir a padaria, que tinha 8 empregados, que um gastava na feira, o outro gastava no açougue, o outro gastava no supermercado, e aí você vai numa sucessão de quem recebe vai comprando, quem recebe vai comprando, e você acaba derrubando um monte de gente num efeito dominó. Nós estamos prestes a entrar no efeito dominó da pandemia, da economia. Prestes a entrar num efeito dominó, onde um vai derrubando o outro por falta de atividade econômica. Você deixa de ir no supermercado, você deixa de ir no açougue, você deixa de ir na papelaria, você deixa de ir no posto de gasolina, você deixa de ir em diversos lugares, em restaurantes, em comidas por quilos e por aí vai. Observem à sua volta quantos comércios fecharam e tentem calcular mais ou menos quantas pessoas perderam seus empregos. Entra num shopping e vá ver quantas lojas estão abertas assim que os shoppings abrirem, em especial aqui em São Paulo. Veja quantas lojas vão conseguir abrir. Ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta. O que estão fazendo com vocês, colocando na cabeça de vocês que essa pandemia, nós precisamos cuidar de vidas nesse momento. Estamos cuidando. Agora, para encerrar essa live aqui no YouTube, vamos falar das vacinas, que ninguém fala? Vocês têm noção de quantas doses de vacinas já foram liberadas pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro? 40 milhões de doses. Quantas pessoas foram vacinadas? 20 milhões apenas. Eu pergunto, onde é que está essa diferença? 40 milhões de vacinas distribuídas e apenas 20 milhões de doses aplicadas. Onde é que está essa diferença? Gente, eu não quero cometer nenhum crime, mas eu tenho quase certeza de que elas estão propositalmente armazenadas, guardadas e tentando travar ao máximo a aplicação dessas vacinas para que haja cada vez mais pessoas morrendo. Acreditem, eu tenho quase certeza, porque se distribuiu 40, era para nós termos pelo menos 36 milhões de doses aplicadas. Apenas 4 mil para subsistir pelos próximos 4 dias, porque está chegando mais. Mais um dado, o Brasil vacina mais de 1 milhão de pessoas por dia. É o país que mais vacina no mundo. Ninguém consegue vacinar. Nem os Estados Unidos estão vacinando 1 milhão de pessoas por dia. Nem os Estados Unidos. O Brasil está muito bem. O Brasil é o 5º país que mais vacinou vacinas até hoje, que mais vacinou pessoas até hoje. É o 5º país do mundo, atrás dos Estados Unidos, da Índia, do Reino Unido e da China. O país é o 5º. Alguém falou isso para vocês? Não. É notícia boa. A notícia boa não vai ser efeito. Não vai ter efeito nenhum na cabeça de vocês. Tá? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar para todos vocês, mas eu vou deixar para vocês procurarem. Vocês vão procurar na internet, aqueles que tiverem, né, a tortura chinesa chamada DDD. Escrevam aí, tortura chinesa no seu computador, chamada DDD. E aí vocês vão encontrar o que é esse DDD. Ok? Procurem lá. Eu não vou contar para vocês o que é, mas é uma sigla em inglês. Vocês vão procurar por tortura chinesa DDD
e procurem esse assunto e veja se você não está caindo nessa tortura chinesa. Tá bom, gente? Feliz Páscoa para todos vocês. Como eu pedi no início do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe e inscreva-se no canal Coronel Tadeu Oficial, não esquecendo de ativar o sininho. Já estamos aí com quase 6.000 seguidores e crescendo, e eu conto com a sua ajuda. Um bom término de feriado de Páscoa, uma boa semana de trabalho para todos nós. Fiquem com Deus.